Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista, que hoje vai falar sobre as eleições deste ano. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de achar que nas eleições o que importa mesmo é o seu voto para a presidência da República. Mas você tem que entender que, além dessa representação federal, os deputados e senadores influenciam diretamente nessa governabilidade. Ou seja, não adianta nada você escolher um presidente e uma presidenta e votar em deputados e senadores que não estão alinhados politicamente a esse governo federal. Porque se você fizer isso, simplesmente, o presidente ou a presidenta não governa de jeito nenhum. Para conversar sobre esse assunto, hoje aqui no 3P, eu convidei o cientista político Jorge Misael. Fica aí que o 3P começa agora. Jorge Misael, seja muito bem-vindo ao Papo de Preta Progressista. Obrigado pelo convite, Roberta. Sempre um prazer estar por aqui. Jorge, é um prazer receber você aqui para a gente falar sobre um tema importante. Na verdade, sobre o tema do ano, que nós vamos falar sobre a importância do seu voto, que está aí do outro lado nessas eleições de 2026. Mas, Jorge, parece que a gente tem uma cultura, e eu queria entender historicamente onde é que se inicia, né, essa prática muito comum entre os eleitores de pensar somente no seu voto à presidência ou ao governo do seu estado. Ignorar completamente senadores, deputados federais, deputados estaduais. Por que a gente não reconhece a importância do legislativo, hein, na estrutura política institucional? Essa é uma ótima reflexão, Roberta. Talvez a gente precisa voltar lá na nossa origem, né? Desde o período da colonização, o Brasil se acostumou a ter a figura de um rei, um imperador, como o centro do processo decisório institucional do país. Então, desde Dom João V, VI, Dom Pedro II, I, sempre teve aquela figura que era responsável por decidir os rumos da nação, especialmente no que diz respeito à implementação orçamentária, decisão sobre quais tipos de políticas públicas seriam priorizadas. Então, desde lá do nosso período colonial, o que a gente percebeu é sempre ter uma figura central para que o povo pudesse ter essa adesão, e depois, nos períodos republicanos que vieram na sequência, também teve essa conexão quase que instantânea. Olha, se eu tinha lá atrás o imperador, agora o governante do executivo acaba trazendo para dentro de si essa figura responsável por todas as decisões do país. Porém, o que a gente percebe, especialmente ao longo dessa nova república ali após 88, é que sim, o legislativo tem muita força. Estudos como o do Fernando Limonge e Angelina também colocar isso muito claro na ideia do presidencialismo de coalizão, ou seja, por mais que houvesse múltiplos partidos, por mais que houvesse um presidente que sim é uma figura importante, existe um conjunto de atores também dentro do legislativo e de parlamentares que interagem para que essas decisões sejam tomadas. Isso veio desmembrando ao longo das últimas décadas até chegar no momento atual, em que sim, o legislativo ele tem muita força, em que sim, a gente tem que cobrar, Roberta, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e para os três poderes, aquela cláusula do artigo 37 da Constituição, ele tem que ser específico e claro, a aplicação da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, ou seja, a gente tem que ter clareza em cobrar isso dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não só do presidente da República. E, além disso, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso voto pro legislativo, especialmente o legislativo federal. No caso, a gente tem uma casa que é bicameral, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal. São casas que eu costumo dizer, Roberto, que são irmãs, mas não são irmãs gêmeas. Elas têm comportamentos, vocações, atribuições, deveres diferentes. São parecidos, mas são diferentes.
especialmente no Senado, você vota uma vez e esse voto ele fica empossado por 8 anos, é o cargo eletivo de maior tempo no poder. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao falar do legislativo. Eu sou um curioso, quanto mais por estudar legislativo, gosto muito, porque, para mim, boa parte dessas conexões, desse processo da história, passa pela compreensão da representação do que é o legislativo, de como se faz, de quais são seus poderes, as suas amarras, como é que é o processo negocial. Então, entendo que o seu papel aqui também como uma comunicadora é trazer esse dever de que quem vai nos acompanhar aqui tenha clareza no que diz respeito ao processo racional de a importância de se votar bem, votar com critério para o Poder Legislativo, não só em âmbito federal, mas também estadual e municipal, que nesse caso o municipal não vai entrar, mas já tem esse olhar estratégico. Você quer um governante de esquerda, você não pode votar no parlamentar de direita, essas coisas vão trazer mais atritos, menos eficiência, mais dificuldades para aquele ator que você quer, de alguma forma, direcionar a forma de governo. Então, só para alinhar, assim, te responder objetivamente, quando começou? Começou no Império, desde do Brasil colonial até agora, a gente tem essa dificuldade de perceber os outros atores do legislativo e do judiciário como sendo atores também relevantes que a gente deve sim acompanhar. Nossa, você foi perfeito em trazer essa história, até para a gente entender essa cultura, né. Mas a gente também está aqui para mudar essa cultura, a partir do momento que a gente consegue esclarecer a importância de um deputado e um senador, o quanto eles influenciam na governabilidade de um projeto político que foi eleito pelo povo, nesse caso, o governo federal. A gente tem um Congresso mais conservador, e eu vou dizer aqui, mais reacionário da história, Jorge. Um Congresso que, a duras penas, aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E um Senado que não quer botar em votação uma pauta de interesse da população. Obviamente que eu estou falando sobre o fim da escala 6 por 1. Eu trouxe só 2 exemplos para a gente entender a importância do nosso voto, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, Jorge. Roberta, isso tem muito a ver com o período eleitoral que a gente está de novo revivendo agora, né? Lá na última eleição, o que o eleitor votou foi sim por um governo com um viés progressista, um governo de frente ampla, mas, por outro lado, fez uma composição do Congresso Nacional bolsonarista liberal. Olha essa combinação, olha essa conjunção. Esses atores hoje precisam dialogar, porque olham o mundo e percebem o mundo a partir de paradigmas completamente diferentes. Então, se você vota em um governo de frente ampla com viés progressista, o mais adequado para que esse governo consiga implementar suas políticas públicas e implementar o seu plano de governo é que o Congresso Nacional também tenha esses valores como percepção de mundo. Entende? Se houver esse descasamento, cada um vai puxar para um lado e a implementação vai ser absolutamente quebrada. E é isso que a gente viu. Foi um ano de muita dificuldade, especialmente porque logo na primeira semana ali, entre a primeira e a segunda semana, teve a invasão e o quebra-quebra do 8 de janeiro. Presidente Lula, vindo por seu terceiro mandato, depois de toda a história de ter enfrentado e ter combatido o mensalão, Sérgio Moro e tudo isso, o governo Bolsonaro, que durante a pandemia teve um papel absolutamente estrondoso e vergonhoso para o Brasil, para o brasileiro e para o mundo. Então, assim, era um ambiente muito difícil. E ainda assim, a cabeça do eleitor entendeu-se que era conveniente, talvez, votar em parlamentares conservadores liberais. Essa conjunção, na minha avaliação, dificultou sobremaneira esse terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lisa, qual é a função de um deputado federal? Para a gente entender de fato a importância do nosso voto. Depois eu queria te ouvir também em relação ao Senado, aos senadores e senadoras. Ótimo. Quando eu olho a Constituição Federal, Roberta, ela coloca 3 funções típicas para o legislativo. 3 funções típicas. É importantíssimo lembrar isso. Quais são as 3 funções típicas? Legislar, ou seja, escrever novas leis ou atualizar as já existentes. Representar, ou seja, o Congresso Nacional representa o povo brasileiro. A Câmara representa os cidadãos e o Senado representa as unidades federativas, os estados.
Então, o segundo, representar. E o terceiro, fiscalizar. A Câmara tem o dever de fiscalizar, de convocar ministros, de avaliar se as políticas públicas estão sendo implementadas. Tem como órgão auxiliar o Tribunal de Contas. Então, a Câmara dos Deputados fiscaliza os outros poderes através desse conjunto de ferramentas que fecha esse tripé de legislar, fiscalizar e representar. Então, são os três papéis mais importantes que a gente pode se lembrar na hora de votar para o legislativo. Puxando aqui, já antecipando a próxima pergunta que você colocou. E qual a diferença para o Senado Federal? O Senado Federal também tem esse papel das três funções típicas aqui: legislar, fiscalizar e representar. O que muda? Especialmente no que diz respeito à fiscalização, o Senado tem o papel de avaliar as autoridades das autarquias, corpo diplomático, ministros dos tribunais superiores, especialmente Superior Tribunal Federal, STF. E aqui é um debate muito importante sobre o papel da formação de maiorias no Senado Federal. A gente percebe que tem todo um debate questionando, de novo, o posicionamento de ministros por falta de transparência, para dizer no mínimo, em relação às suas atribuições privadas. Se a gente for olhar assim, muito atentamente ou com algum tipo de critério, boa parte dos ministros do Tribunal do STF tem familiares em escritórios jurídicos multimilionários com causas, no mínimo, questionáveis. Ou seja, hoje, para você, um advogado que está nos ouvindo aqui, para você começar a sua carreira, se você não for filho ou não tiver dentro da linhagem do escritório de algum ministro do Tribunal Superior, você vai ter muita dificuldade. Percebeu-se que essa era uma forma no Brasil de ter escritórios muito ricos. Então, o Senado Federal tem esse papel, Roberta, importantíssimo, de avaliar se aquelas autoridades das autarquias, das agências reguladoras, do corpo diplomático, os militares também passam por esse tipo de avaliação do Senado, e especialmente o STF. Faz uma avaliação preliminar e também, posteriormente, pode pedir relatório de contas, pode pedir avaliação daquelas demandas. A própria ABIN que a gente tanto questiona, tem quase que um imaginário todo em torno da ABIN. A ABIN tem uma comissão específica, a SECAI, Comissão de Acompanhamento da Atividade de Inteligência, para avaliar todo o processo da inteligência nacional, que é uma comissão permanente do Congresso Nacional. Ou seja, tudo que diz respeito a acompanhar os outros poderes, fiscalizar, tudo que diz respeito a legislar, escrever novas leis, e tudo que diz respeito a representar, está nesse conjunto de compreensão do que é o Poder Legislativo, quais são as suas funções típicas. A gente pode falar das atípicas depois, que acaba entrando naquela questão de, o impeachment, o julgamento, é uma função típica do Legislativo? Não é. Não é, porque ele vai julgar um presidente da República, mas é uma atividade atípica. A função de administrar. Claro que Senado e Câmara também têm os seus corpos funcionais, eles administram o orçamento. É uma função típica? Não, é uma função atípica. Então, eles também têm outras funções atípicas, mas as típicas, para resumir aqui essa conversa e direcionar muito bem, é legislar, fiscalizar e representar. Bom, falando da Câmara, todas as cadeiras estarão em jogo, né, agora nas eleições de 2026. Eu queria falar sobre representatividade. Eu gostaria de falar da importância da paridade de gênero dentro da nossa Câmara. O que a gente tem hoje em dia, Misa, e onde é que a gente precisa trabalhar, de fato? Olha, Roberto, a gente viu ali, depois da implementação das cotas eleitorais, um incremento contínuo, pequeno, mas contínuo, da participação feminina dentro dos espaços de poder, especialmente o Congresso Nacional. Então, era de 14 para 16, de 16 para 18, e a última eleição ficou nessa margem de 18 ponto alguma coisa, tanto na Câmara quanto no Senado, segundo os dados pós-eleição. Isso vai mudando ao longo do ano, é importante deixar claro, aqui para quem está nos acompanhando, que ao longo do ano vai mudando, porque o parlamentar sai para assumir um cargo no ministério, entra o suplente, o titular era negro, o suplente é branco, então já muda a composição. Mas os dados pós-eleição é esse: 18% de quem foi efetivado e empossado para iniciar o mandato é que representava algum tipo de pluralidade. Isso é absolutamente vergonhoso, Roberto. É vergonhoso para mim, enquanto homem, é vergonhoso para você, enquanto mulher, é vergonhoso para nós, enquanto cidadãos. Porque a gente tem uma sociedade que é majoritariamente feminina. Majoritariamente feminina. E a gente não consegue chegar perto
da metade dessa proporção. Estou falando que a gente chegar a 25%. Seria um marco a ser comemorado na próxima eleição, Roberta, para você ver o tipo de discussão que a gente está tendo aqui hoje, chegar a 25% de participação na próxima eleição seria algo a ser comemorado, porque o crescimento está sendo isso, de 2%, 2 e alguma coisa, ao longo das últimas 3 ou 4 eleições. É um crescimento contínuo, mas é muito pequeno. Acho que tem que, de fato, trazer essa discussão cada vez mais, tem que usar todo o ferramental, e você faz isso muito bem, de comunicação, de engajar, de trazer pessoas para refletir a respeito disso, para falar, olha, é isso mesmo que a gente está direcionando, esse é o tipo de representação que a gente quer. Ao longo desse processo em que as cotas de gênero foram implementadas no Brasil, a gente viu duas questões. Primeiro o Brasil frequentava ali uma proporção quase que igual aos países em que a mulher usa burca. Ou seja, a gente tinha um parlamento tão desigual em termos de proporção que era difícil explicar isso para dentro da América Latina. Estou falando comparar com Noruega, não, para explicar para dentro aqui, para o Peru, para o Chile, para o Equador, é difícil explicar como que o Brasil tinha uma participação na casa de 10%. Então, a gente foi melhorando, isso é uma questão, mas o melhoramento ainda é pequeno. Ele pode ser acelerado, e aí qual é o papel? Qual é a forma de se fazer esse melhoramento, na minha avaliação? Primeiro ponto, a democracia é algo que exige trabalho. Trabalho nosso contínuo. Não é só votar, mas é acompanhar. Ao longo desse processo, dessa última legislatura, que é o período de 4 anos que você citou, algumas matérias relevantes, teve uma também muito importante e absolutamente drástica para mim, no que diz respeito à representação, que foi aquela PEC da anistia aos partidos que cometeram crimes eleitorais. Essa proposta de emenda à Constituição contou com o apoio de dezenas de partidos, e alguns dos quais, inclusive, esses que se dizem arautos da democracia, que se dizem propagadores dos valores de representatividade de esquerda, votaram a favor. Se não Muitos me deles, engano, só o PSOL e o Partido Novo exatamente, votaram contra. O resto, exatamente. todos votaram a favor, de PT a PL, da anistia, o que é um verdadeiro absurdo. É um escárnio com a população. Você Uhum. pega um debate como esse que a gente está fazendo aqui. O Brasil tem uma participação muito ruim. Os partidos cometeram crimes eleitorais, e deveriam ser punidos pelos crimes que cometeram. Ao invés de serem punidos, eles alteram a Constituição, que é o nosso maior arcabouço de segurança jurídica, para isentar, para anistiar os crimes que foram cometidos. Então, essa PEC, para mim, ela junta uma dualidade de uma percepção da sociedade que não sabe o que está acontecendo, com partidos que se dizem de esquerda, que se dizem representantes de movimentos que precisam ser representados, com essa bagunça que toda hora que você abre os olhos ao acordar, tem algo novo, algum tipo de escândalo acontecendo no Brasil. Essa PEC passou, foi aprovada. É uma proposta de emenda à Constituição. Teve quórum qualificado. Teve mais de 308 votos na Câmara, mais de 47 no Senado. Foi aprovado. Então, como é que a gente pode, de novo, melhorar esse índice, acelerar essa evolução da participação multifacetada, multirracial dentro do parlamento? Tem que se cobrar punição para quem não cumpre as cláusulas estabelecidas em lei, inclusive essas cláusulas de representação que precisam ser observadas no que diz respeito a cotas. Cotas precisam ser observadas, e os partidos que não cumprirem nessa eleição não podem ser anistiados ao longo do próximo mandato. É importante ter muita atenção. Uma vez que isso aconteceu no passado, abre margem para isso acontecer no futuro. Então, estudar história, estudar filosofia, ciências sociais, que é uma área que eu são áreas que eu tenho interesse, é justamente para você entender o que aconteceu lá atrás, para você ficar atento para que isso não aconteça novamente. Então, nosso papel enquanto cidadão, Alberto, é acompanhar esse movimento e colocar a boca no trombone. Falar exatamente, olha, os partidos aqui estão assinando pela aprovação. Deputado A, B, C, D, não importa se é coleguinha, não importa se é bonitinho, não importa. Não, não. Estão fazendo besteira. De novo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade dos atos públicos. Quando você diz que um parlamentar está
cometendo um ato de desvio no que diz respeito à sua representação, é porque você está dando publicidade a um ato público, no ato público, a ação dele. A representação. Ele foi eleito com uma bandeira. E ao longo desse mandato, ele desvia essa bandeira para fazer o quê? Acordos políticos ali, de bastidor, alguma coisa assim, que vai beneficiar o seu partido? Não, eu não topo fazer isso. Então, eu acho muito importante que a gente coloque isso. Tem crescido, mas para crescer ainda mais, uma contínua conversa com os nossos irmãos nacionais e acompanhamento contínuo do Congresso Nacional. Isso precisa ser feito, porque ao longo de um mandato, dezenas de coisas acontecem e não tem o devido acompanhamento, não tem a devida publicidade em torno desses atos. Pois é. Não, é um escândalo, de fato, né, porque a gente entende como uma política de reparação e de inclusão, né, essas cotas para pessoas negras e também para as mulheres, porque a gente não tem a representatividade que deveríamos ter. Não tem, Negros não formam a tem. maioria deste país, mulheres idem, e a gente tem uma representação que é pífia. Agora é importante a gente dizer aqui, Misael, que não é qualquer representatividade negra ou feminina que nos importa também. Você, de fato, precisa ter esta bandeira no seu histórico. Por isso que a gente fala que dá trabalho, de fato, escolher o seu candidato, mas é através desse histórico que você vai entender se ele está de acordo ou não com as suas pautas. Não basta ser uma mulher e também não basta ser uma pessoa negra. A direita tem um montão, inclusive. Né? Completamente, Roberto. Quando eu peguei os dados da última eleição para estudar essa estratificação racial, gênero e tal, eu olhei no Senado e vi que tinha um parlamentar que tinha acabado de ser eleito, que tinha feito a autodeclaração como indígena. Falei, mas eu não lembro disso. Quem será indígena? Comecei a olhar de novo os dados, olhando. Tem ideia de quem se autodeclarou indígena para concorrer na última eleição e foi eleito? Não. Não. Se você pegar o dado dele, de Uau! autodeclaração do TSE, ele se autodeclarou como indígena. Agora, pega toda a comunidade indígena nacional e pergunta quais os valores representativos Hamilton Mourão tem representado ao longo desses 4 primeiros anos no Senado Federal. Ele se declarou como indígena, foi eleito como indígena. Agora, o que de fato aconteceu? Por isso que é tão importante acompanhar isso, por isso que é tão assim, não é fácil, é difícil, dá trabalho mesmo, mas não tem outra forma de se conseguir uma melhor equidade, uma melhor comunhão entre os brasileiros. Tem que acompanhar, tem que cobrar, às vezes tem que furar a bolha, às vezes tem que enfrentar a bolha e topar um cancelamento, porque também às vezes a gente acaba falando para os mesmos grupos e tal, e todo mundo quer uma palavra de conforto, um carinho, um abracinho. Não, tem que enfrentar algumas coisas mesmo. O que a gente está colocando é para enfrentar. Por quê? Por que os partidos de esquerda que votaram e que assinaram a PEC da anistia partidária não podem ser enfrentados e confrontados com esse dado que é histórico? Colocaram o dedo e colocaram lá a favor. Isso é verdade. Olha os registros da Câmara e do Senado. Agora, isso não pode ser falado porque é eleição, não sei, se Bolsonaro voltar. Não, isso tem que ser enfrentado. Por quê? Porque só a partir daí, Roberto, a gente vai conseguir fazer uma renovação de fato. E aí também outra coisa que a gente conversou anteriormente. Mudou toda a Câmara, vai colocar lá índice de renovação eleitoral. Aí começa a surgir vários índices, cada um com as suas metodologias. Só renova politicamente quando é alguém que vem de fora da política. Não de fora de não ter disputado. O processo de formação de líderes políticos começa no movimento estudantil, muitas vezes, Roberto. Então, o movimento estudantil já é um momento muito importante você formar os próximos líderes eleitorais. Então, você pode formar por via de movimentos estudantis, movimentos associativos, por movimentos cooperativos, por movimentos sindicais. Agora, o que você não pode é pegar a mesma família por décadas. Por décadas. Minas Gerais é um caso específico. No Norte e Nordeste tem dezenas de outros. Você pega a Bahia. mesma família por décadas. Então, eu aqui, como um representante de vários anos de mandato, não quero mais disputar a eleição, mas também não vou abrir esse espaço para ninguém. E eu pego um sobrinho, eu pego um amigo, eu pego um filho, uma filha, em alguns casos, pega-se amantes, pega-se qualquer outra pessoa, direciona toda a sua capacidade de comunicação para essa nova pessoa, ela chega lá já
sem nenhuma possibilidade de exercer a sua voz com a sua liberdade de um novo mandato, porque ela já está amarrada por uma história. Então, renovação política é aquele debate que a gente está tendo anteriormente, não é um filhotismo, não é aposentar o mais antigo e colocar o mais novo na mesma linhagem familiar, alguém que foi abraçado. É você colocar alguém que pensa diferente de fato. E aí você vai ter que passar uma lupa, falar, oh, isso aqui é diferente, quem é essa pessoa? Veio da igreja, veio do movimento sindical, do movimento associativo, da cooperativa, veio, sabe, de onde veio essa pessoa? Porque ninguém chega no Congresso Nacional sem nenhum tipo de início, de base. Então, de onde veio essa pessoa? Não, isso aqui é diferente, então aqui é uma inovação de fato. Isso aqui já é filho de fulano, isso aqui já tem o nome de neto, de bisneto. Assim. Você já vai diferenciando o que é renovação de fato. Então, o debate sobre inovação precisa ser aprofundado. Não se apaixone por esses dados. Ah, a Câmara renovou 40%. Renovou mesmo? Vamos entender isso, aprofundar, vamos fazer outras conversas a respeito disso. O que significa renovar, de fato? O Senado é uma casa muito difícil de ser renovada por isso também. Pelo tipo da eleição, por serem parlamentares mais idosos. Então, assim, renovar leva tempo, mas tem que ter constância, tem que ter esse debate contínuo, tem que ter transparência, enfrentamentos, às vezes, formação de lideranças. Então, é o caminho. A gente fala muito a respeito disso, mas precisamos também debater isso. Como formar as próximas gerações de líderes, Roberta? É um Sim, debate. É a um debate. renovação ela é urgente e necessária, Misael. A gente precisa de sangue novo. A gente precisa dar novas oportunidades para a nossa política. Agora, tem um ponto que me preocupa quando a gente fala em renovação, que são os novos nomes que aparecem e que se dizem contra o sistema. Assim, a gente viu isso nas eleições passadas, principalmente para as prefeituras, né, das cidades. Esse é um ponto que merece atenção, porque muitas vezes a população está tão esgotada, tão cansada de pagar imposto e não ver o saneamento básico na sua rua, de não ter segurança, que quando aparece um novo nome e que se diz contra tudo isso que se apresenta, ou que diz ou justifica as ausências, essa pessoa acaba levando votos também. Então é muito importante que a gente olhe de novo. Vamos bater nessa tecla aqui, que é o histórico dessa pessoa. E se por acaso ela tem pelo menos uma pautinha que te representa, sabe? Já é um indício. Agora, quem vem do nada, aparece do nada, prometendo tudo, é muito oco, Misa. Mas, infelizmente, é um discurso que cola, né? É agradável ouvir, eu vou resolver o problema da segurança pública. Quem não gostaria? Cola e é perigoso, Roberta. Pegando essas duas últimas eleições, 18 e 22, por exemplo, houve uma mudança muito brutal no perfil dos parlamentares. Vou te dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, que é a minha base de origem familiar, histórica, a gente viu o surgimento de uma figura que era absolutamente estranha para o movimento político, que era o deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda era um YouTube, morava nos Estados Unidos, debatia eventualmente política e, sabe, uma vida muito opaca, para dizer no mínimo. Hum. E esse cidadão foi eleito. E, assim, de novo, com qual base? Quem que ele representou antes disso? Movimento estudantil que a gente falou? Não. Sindical? Não. Associativo? Não. Cooperativo? Não. Igreja? Não. Essa pessoa. YouTube. YouTube. Então, a gente está deixando de formar líderes e essa liderança está sendo exercida pelo maior o perfil. Quanto maior o perfil de seguidores que essa pessoa tem, os partidos vão lá e acabam abraçando essas pessoas, esses personagens, e falam, vai lá, disputa pela minha legenda. Isso é perverso, isso é perigoso. Você pega pessoas sem bandeira, sem histórico, sem saber nada sobre o que é representar, sem saber nada o que é ser um parlamentar, e você coloca isso na tentativa de que essa pessoa ocupe um cargo tão importante quanto esse pelo, pelo simples fato dela exercer uma influência digital. Então, o que eu queria colocar aqui, Roberto, é que 18 e 22, muitos parlamentares foram eleitos por esse mecanismo que nós estamos usando aqui para esse bom diálogo, pela internet. Mas não sabem a mínima do que é representar uma causa sequer. Não sabem a mínima do que é o papel de um legislador.
não sabem a mínima desses 3 pontos que eu coloquei aqui agora para a gente nessa conversa sobre legislar, fiscalizar e representar. Não sabe o que é representar, porque nunca representou coisa alguma, a não ser abstrações da sua própria mente. Não sabe o que é legislar, porque nunca escreveu nada, não tem ideia do que pode fazer, de qual tipo de lei pode se fazer. O número de novas leis que são apresentadas e rejeitadas por inconstitucionalidade no primeiro ano é absurdo, porque esse parlamentar chega lá com tanta sede de mostrar e apresentou leis absurdas são apresentadas e rejeitadas, porque esses parlamentares não sabem exatamente o que pode e o que não pode ser feito no meio de lei. Então, deixou de formar líderes e passou a acompanhar influenciadores digitais, que têm o papel de direcionar grandes públicos, e o presidente partidário de todas as grandes legendas estão acompanhando isso aqui também. Opa, tem a Roberta, que tem um perfil ali grande, influencia X pessoas. Vem aqui, Roberta, você não quer disputar pelo meu partido e tal, sabe? Essa sedução de ocupar espaço de poder também acaba acontecendo. Agora, o resultado está aí. É uma causa-consequência. Deixou de se formar líderes? Deixou? Qual foi a consequência? A forma e a qualidade da representação caiu. Os debates são tristes. O parlamentar fala uma frase, que é o cortezinho que vai para o TikTok, e muitas vezes, Jorge, ele se retira da sala. Ele não quer nem debater. Ele quer o corte para o TikTok. Assim, eu tenho pavor de candidato de TikTok. Assim, Não é um debate, sabe? A gente pode discordar, Roberto, eu e você, apesar de termos uma sinergia muito, a gente pode discordar, e claro. bom que a gente discorde. A gente vai discordar no mais absoluto respeito. Eu vou querer bem a você, vou querer que você tenha saúde, sabe? A discordância é parte da nossa evolução. Discordar para aprender. Pô, o Roberto não falou isso, eu não concordo. Será que eu estou errada? Ou meu preço, sabe? A gente vai conversar, discordar, e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente desaprendeu a discordar. Principalmente durante a pandemia, muito tempo afastado, a gente, sabe, se fechou em bolhas ainda maiores. Mas um parlamentar tem que ter o papel de defender ideias e de discordar e esperar a divergência e representar. É Mas assim que a eles gente correm, né? Eles corre, não conseguem corre. debater, Jorge, eles correm. Assim, eu não consigo achar outra explicação. O Assim, pastor Henrique tem feito um papel absolutamente relevante nesse debate dentro da Comissão de Segurança. Ele, como pastor progressista, vai lá, ouve uma série de absurdos, enfrenta e fica para enfrentar, dialogando, como ele disse, com amor, com republicanismo, com deputados delegados, com deputados sargentos, com deputados coronéis, militares das mais diferentes matrizes ali do bolsonarismo. Ele enfrenta no argumento. E é interessante se ver que tem uma covardia para enfrentar ele muitas vezes, sabe? Faz chavão, faz brincadeira, corte e sai da sala, porque se ficar, sabe que passou, vai tratorar na divergência humana e natural que tem que ter. Como pessoas diferentes, tem que ter essa divergência respeitosa. Não é para ter uma divergência vazia, baseada no nada. Se espera de um parlamentar que ele represente algo. Na sociedade tão grande quanto o Brasil, várias representações vão surgir. Isso precisa ser colocado frente a frente. Precisa ter esse debate continuamente. com Não certeza. A divergência, ela é construtiva, Jorge. Assim, exatamente como você falou, se eu levanto algum ponto que você não tinha pensado ou que você até discorde, você vai refletir sobre aquele ponto, porque às vezes pode ser um ponto cego de fato, e tá tudo bem. Não há nenhum problema quanto a isso, pelo menos ao meu ver, mas você precisa ter argumento para poder debater, né. E eu acho que é exatamente aí o que mora o problema. Até do ponto de vista filosófico, Roberto, a gente levanta uma tese, da tese surge a antítese, da antítese surge a síntese, ou seja, é uma conversa contínua. Ou seja, você ter a chance de conversar com alguém, de concordar e discordar, não quer dizer que você vai desejar o mal para aquela pessoa. Não é Não assim. são Não é inimigos, são assim. adversários políticos, né. Exatamente. Não é para olhar para alguém que pensa diferente de você como um inimigo, sabe? Hoje, especialmente por essa radicalização, esse é um termo também que eu tenho que trazer, não é polarização, já passou disso daí, é radicalização. As pessoas passaram a se odiar brutalmente por divergências específicas. Famílias separadas, irmãos deixando de se falar, pais e mães afastados por conta de divergências político-partidárias. Isso é um Sim. absurdo.
É. Isso é pra ser discutido, debatido, teorizado, sabe, coloca no papel. Tá, isso aqui é o melhor dos mundos, porque a gente entende. Concordamos? Concordamos, seguimos. Não concordamos? Não concordamos. Seguimos também. É. Seguiremos, seguiremos. Pertencemos ao mesmo país, falamos as mesmas línguas, a mesma língua, temos os mesmos conjuntos de valores, seguiremos na nossa divergência. Não conseguir encontrar um caminho de conciliação, seguiremos em frente. Adultos, né? Adultos. Isso vale para quem a gente apoia também, né, Jorge, porque o extremismo, ele gera uma cegueira que ela é irreparável. E quando a gente concorda com tudo, mesmo com o campo político que a gente apoia, a gente está deixando de contribuir para a melhora desse campo político Com também. certeza. Então é importante que a gente converse, discuta. Tudo isso é muito construtivo. O que não vale é a agressividade, o que não vale é falar e sair andando, o que não vale é jogar contra o povo, né? Jogar contra aqueles que te elegeram, lembrando que você é um representante. Então, assim, os seus interesses particulares, eles estão em segundo plano, porque a gente está falando aqui de um projeto coletivo de sociedade. Agora, Jorge, saiu uma pesquisa Datafolha que me deixou extremamente preocupada. Nessa pesquisa, ela traz alguns dados interessantes, mas assim, eu fiquei chocada porque ela apresentou um dado de 1%, 1% dos entrevistados desta pesquisa lembrou de um deputado ou uma deputada no Congresso Nacional. Ou seja, 99% das pessoas não se lembram de nenhum parlamentar que já está pelo menos há 4 anos trabalhando. Que absurdo, Jorge. Isso é assustador, Alberto, e dialoga com o início da nossa conversa, né? Ver como as coisas vão se conectando ao longo do diálogo. A gente falou lá atrás que o presidente da República tem esse papel maior no imaginário decisório institucional do Brasil, especialmente do ponto de vista de decisão do eleitor. E quando a gente olha para esse dado da pesquisa Datafolha, é a consolidação disso, né? A gente pega lá 8 em cada 10 lembra em quem votou o presidente da República. Porém, 2 em cada 10 lembra de quem votou no legislativo. Quando você pergunta o nome, ou seja, é o funil do funil, então me fala um nome aí de algum parlamentar que você lembra. 1%. Roberto, dos 513, pouquíssimos foram citados. Dos 16 81, foram citados. exatamente, dos 81, pouquíssimos foram citados. Dos citados, olha que curioso, dos citados não entraram na lista dos 10 primeiros nem o presidente do Senado, da Alcolumbre, nem o presidente da Câmara, Hugo Mota, nem os líderes partidários do governo e da oposição, nem na Câmara e no Senado. Ou seja, posições institucionais não foram percebidas nesse momento de citação do eleitor em relação a quem está no mandato atual. E aí, do ponto de vista geral, quem foi citado? Parlamentares de grande projeção? Aqui, ó, na Na internet. tela. Parlamentares de grande projeção na internet foram lembrados nessa pesquisa do Datafolha. Isso dialoga muito com o que a gente está falando. Ou seja, dá-se muita relevância para o papel do presidente da República, dá-se pouca relevância para o papel dos legisladores e, colocando tudo isso em contexto, a gente vive agora naquele momento em que os parlamentares têm muito poder orçamentário. Então, os parlamentares funcionam como mini prefeituras, de alguma forma. Eles têm orçamentos a serem direcionados para áreas e para políticas, micropolíticas ali daquela região. Então, se você não acompanha esse diálogo, se não acompanha esse desenvolvimento e essa distribuição do orçamento, você vai sempre culpar alguém que está no executivo, mas na verdade quem está implementando até de forma ineficiente ou com indícios muito sérios de corrupção, tem sido o legislativo nos últimos anos. E lembra lá do começo? O papel dele é fiscalizar. Quando ele implementa, ele não se autofiscaliza, ele acaba ficando de fora. E aí é uma distorção do seu papel enquanto conceito geral do que deveria ser o legislador. Então, a gente precisa falar também sobre essa questão orçamentária, Roberta, porque isso tem mudado muito o processo decisório.
tem impactado dezenas de milhões de bilhões de reais ano a ano. A gente precisa falar sobre como isso é ineficiente, como isso abre margens para corrupção e desvios outros de dinheiro, ou seja, isso tem distorcido a lógica da tomada de decisão e tem impactado muito, 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 muito a vida de milhares de pessoas. Por quê? O orçamento que é desviado para que um parlamentar faça ali uma via desnecessária para a sua fazenda, ele poderia ser direcionado para um aparelho, um mamógrafo que aquela região realmente precisaria. Ou seja, o orçamento é o mesmo, só que a direção e o público que ele vai atingir pode salvar vidas ou pode penalizar dezenas de outros. Então, a gente precisa entender esse movimento de uma forma muito séria e contínua também. Você tocou no ponto que a gente sentiu muito nas últimas eleições, que foi o poder do orçamento secreto, né, porque é uma grana, é uma verba muito considerável, que deveria ser, aplicada ou investida no projeto que foi vitorioso nas urnas. Só que o que acontece é exatamente o inverso, né, Jorge? O projeto que foi vitorioso nas urnas não tem dinheiro suficiente para aplicar as suas políticas públicas. Por que que ele não tem? Porque esse dinheiro vai para o parlamento, ele é distribuído para senadores e deputados, que não precisam necessariamente prestar contas, e enviam essa grana para os seus coleguinhas dos estados e municípios. E aí o que acontece perto das eleições, né? Esse coleguinha vai fazer uma melhora ali naquele território, naquela área. As pessoas vão ficar felizes porque esse prefeito ou esse parlamentar, nem parlamentar, porque muitas vezes o nome dele ele aparece em segundo plano, né, Jorge? Mas a pessoa vai ficar feliz porque, por exemplo, asfaltaram a rua dela, ela vai endereçar esse benefício a esse político que implementou aquela melhoria, que por sua vez vai endereçar a alguém lá em Brasília. Alguém lá em Brasília vai ter o apoio ou o voto dessa pessoa que teve a rua asfaltada e vai ser reeleita. Então esse dinheiro, ele é muitas vezes utilizado para a própria eleição do parlamentar, não para uma política pública de interesse coletivo, organizada, para o Ministério da Saúde, para o Ministério de Justiça e Segurança Pública, não. É um interesse pontual e que muitas vezes não é a necessidade da maioria daquele território, Jorge. É uma Sim. loucura tudo isso. É contra a nossa democracia. Isso é jogar contra, porque eu não estou votando num projeto, eu estou votando porque minha rua foi asfaltada. Ponto final. Você colocar o seu endereço individual acima do interesse coletivo, né? E esse é um debate muito importante no que diz respeito a viver no coletivo. Viver no coletivo nos coloca na condição de abrir mão dos nossos interesses individuais em prol do coletivo. Digamos que você, Roberto, queira sair da sua casa, queira chegar no ICL o mais rápido possível. Você acelera o seu carro na velocidade máxima possível, você não para no semáforo, no farol, você não para nos pardais, porque você está colocando o seu interesse individual acima do coletivo. Existem regras que colocam. Não, não, Roberta, farol vermelho você para. Faixa de pedestre você para. Velocidade aqui é 60 quilômetros. Por quê? É o coletivo que está gerenciando aquilo. Está te dizendo, olha, tem limites. O seu interesse individual tem limites. E esse limite, ele é abaixo do interesse coletivo. A gente precisa, de novo, reorganizar as coisas para que esse debate seja feito de forma contínua. Ah, é legal ter aqui uma nova via, uma nova praça na minha região? É, claro que é. Quem não quer melhores infraestruturas? Mas qual que é a decisão que foi tomada durante a eleição? Foi para construir uma nova praça ou um novo hospital? Foi para ter um melhor desenvolvimento do sistema de agro naquela região, porque é uma vocação natural dali, ou foi para atender o turismo? Ou Sim. seja, isso é o momento que a gente vai para a eleição e pacifica no voto. O voto que ganha a maioria da composição daquele eleitorado é para implementar aquela decisão.
E uma vez que isso foi tomado, tem que ser seguido. O Brasil tem um ciclo muito curto, e esse também é uma conversa que a gente pode ter algumas vezes aqui, eleitoral, Roberto. E me angustia profundamente, profundamente, porque pode acompanhar, anote isso daqui, grave isso daqui, me cobre daqui a pouco. Os parlamentares mais bem votados da Câmara de cada estado, em 2 anos, vão estar se dizendo pré-candidatos a disputar prefeituras. É uma loucura O Brasil, isso. dentro de todas as incertezas políticas, tem uma que é certeza, certeza absoluta. Né? Todo ano par tem eleição. E todo ano ímpar tem mini reforma eleitoral. Isso é uma certeza absoluta que você pode colocar na nossa história recente dos últimos 30 anos, 40 anos. Isso é angustiante. Porque como é que uma pessoa te pede voto para um cargo de 4 anos e no meio disso você fala, não, eu sou pré-candidato à prefeitura de São Paulo. O quê? Então, meu voto para você não tem serventia. Não valeu de nada. Não, mas meu suplente é muito aliado. Eu votei em você para que você ficasse 4 anos no mandato. Não, mas eu assumi o ministério. Eu votei em você para o legislativo. Então, algumas coisas que eu proponho sempre que eu tenho a chance é sincronizar a eleição. A gente não precisa de eleição a cada 2 anos. Não precisa, isso bagunça a vida das pessoas. O custo de eleição é muito caro. O fundo partidário está cada vez maior, está chegando na casa de 5 bilhões. Sincroniza eleições. Eu sou a favor de que a gente tenha eleição gerais e as eleições municipais no mesmo ano. Pode dividir no primeiro semestre uma, no segundo semestre outra, pode dividir entre cargos do executivo, dos cargos do legislativo, pode se dividir, mas no mesmo ano, em um período de 5 anos. Você faz uma eleição, faz todos os pactos civilizatórios eleitorais e você tem 5 anos para governar. O que acontece hoje é que no meio de um período de governabilidade, no meio dos 4 anos, ali no segundo ano, quebra-se todas as alianças e começa tudo de novo. Os candidatos eleitos agora já são pré-candidatos e daqui a pouco são candidatos. Cara, tem gente que está, sabe, há 8 anos de candidatos e pré-candidatos. Ele assume o cargo, fica 1 ano, daqui a pouco é pré-candidato de novo. E tá hypado, tá, sabe, muito bem avaliado. Eleitores, meus amigos, vamos lá. Ele acabou Ele acabou de ser eleito para um cargo de 4 anos e não terminou. E vai justificar, não, porque a aliança, porque não sei o quê. 4 anos. Você foi eleito para um mandato de 4 anos. Termine o seu mandato antes de qualquer coisa. Não venha aqui se colocar como pré-candidato a nada antes de terminar isso. Eu como eleitor, não aceito. Assim, talvez porque eu seja do DF, no DF só tem eleição a cada 4 anos, a gente não tem essa quebra. Mas para mim seria muito importante que a gente vivesse um período de estabilidade decisória. Isso não acontece hoje, Alberto. Isso não acontece. De 2 em 2 anos, todos os pactos começam a ser reorganizados, os bem votados começam a ser pré-candidatos a prefeituras, os que estão na prefeitura já são pré-candidatos ao governo, o que está no governo já é pré-candidato ao Senado, à presidência da República. Nunca para. Desde 89, a gente tem eleição direto, é um ciclo interminável eleitoral. Caro, pesado, sabe, de rupturas, sabe, isso nos coloca nesse impasse decisório. Algumas coisas lá de 88 estão aqui até agora sem ser resolvidas. Infraestrutura, mobilidade urbana de massa, água, saneamento. Como é que faz isso? Se toda hora você para, eleição, 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 eleição. Então, algumas das contribuições e reflexões que eu tenho colocado para o mundo, e, de novo, sem paixões, sem paixões. Coloco, a gente pensa, debate, discute, diverge, e vamos continuar pensando, porque eu estou aqui para provocar algumas instâncias, e me coloco nesse papel de provocador, para mostrar que algumas coisas, ou até mesmo para aprofundar o debate, que podem ser interpretados para além dos caminhos já vistos nas grandes mídias continuamente. Eu vou lançar uma provocação também, vou pegar carona na sua, que é o seguinte: eu sou contra a reeleição, Jorge. Também é um outro projeto que eu não sou favorável. Sabe por quê? Porque eu acredito na pluralidade, eu acredito na diversidade e eu acredito que 2 cabeças pensam melhor que uma. Quando eu falo que eu não sou a favor da reeleição, eu estou te dizendo exatamente o seguinte: eu não voto num presidente para que ele exerça o seu papel enquanto presidente apenas em 2 anos. Porque o que acontece é que os
últimos 2 anos, as medidas populistas e completamente ineficazes e ineficientes, elas são tomadas em todos os governos. Sim. Então, eu acrescentaria a reeleição. Eu também sou contra pastores, coronéis, delegados e afins. O Estado é laico, eu acho que deveria ser proibido também, né. Eu sou pastor, bote o seu nome lá, deputado tal, né. Tem essa de deputado delegado José, assim, não, Jorge, não. São essas 2 provocações que eu queria também botar aqui na mesa. E concordo com você, essa questão é muito séria. A cada 2 anos a gente para, a cada 2 anos a gente tem que voltar a fazer a pesquisa sobre os nossos candidatos, ao invés de fiscalizar os nossos candidatos. Olha Nos que mudança de chave. Sim, acho que a gente abriu vários caminhos de discussão aqui, pedir para a galera que está acompanhando também interagir com a gente das mais diferentes formas, Roberta. Vamos lá, acabamos de ser eleitos para um mandato de 4 anos. Deputada Roberta, deputado Misael, sou convidado à presidência da República para assumir o ministério que eu tenho afeição, que eu tenho conhecimento. Eu me licencio do meu cargo para assumir lá? Eu acho isso errado. Sim. Eu acho isso errado. Porque se você vai para lá com a convicção de que você vai fazer um bom trabalho, porque você acredita no projeto político de quem te convidou no presidente da República, saia do seu mandato de deputado. Saia do seu mandato. 100% do seu mandato. Não se licencie, não. Abra mão do seu mandato. Sabe? Se você assume um cargo no executivo, é porque você acredita que você vai levar ele até o final. Então, hoje, as pessoas, os parlamentares, assumem cargo no executivo e deixam sua cadeira legislativa esquentando com o suplente. Porque se der um escândalo, se der um BO, se der alguma coisa, ele volta de novo para aquele cantinho de segurança e vai terminar o mandato. Se ele tem plano A e plano B, nenhum dos dois ele vai fazer bem. Muito difícil. Nenhum dos dois vai fazer bem. Então, assim, dentro desse ambiente de discussão, de apresentação de ideias, sincronizar eleições, de finalizar eleições, a gente precisa pensar sobre isso também. Esses parlamentares que mudam de cadeira e tem várias cadeiras pela mesma pessoa, ou fica ali o espírito dele, sabe, ocupando aquela áurea. Por quê? Hum. Por quê? Sabe? Então, são provocações, como você colocou, para a gente, para além de colocar o diagnóstico, que acho que a gente fez também lá no início da conversa, encaminhar também soluções, medidas, discussões que podem aprofundar caminhos, que podem eventualmente amadurecer propostas, que podem eventualmente direcionar, podem ser e devem ser melhorados ao longo do caminho, mas são caminhos e alternativas para solução. Então, isso que eu acredito numa conversa contínua, republicana, transparente, democrática, para que a gente possa, enquanto coletivo, chegar a novos caminhos, porque os já experimentados, muitos deles, não se mostraram eficientes respeito à solução que a gente tanto busca. É isso, Jorge. Viva a renovação. No meu caso aqui, já que levantei essa bandeira, viva a alternância de poder, né? E vamos começar a pesquisar, fazer a nossa listinha, vamos votar para presidente, para governador, governadoras, pode ser presidentas também, temos mulheres candidatas. Vamos votar para 2 senadores ou 2 senadoras, uma deputada ou deputado estadual e uma deputada ou deputado federal. Então, é essa colinha que a gente vai levar em outubro para as urnas, mas antes disso a gente tem um trabalho importante que é pesquisar esses nomes, saber quem são essas pessoas e que projeto coletivo esse candidato ou essa candidata já sugeriu. Assim, a gente não pode ficar feliz só porque a nossa rua foi asfaltada. A nossa felicidade se dá quando o nosso bairro inteiro for asfaltado. A nossa cidade, o nosso estado. Só pode ser bom quando for bom, pelo menos para a maioria. Nem vou falar para todo mundo, Jorge. Mas tem que ser bom, pelo menos para a maioria. Então, o poder está em nossas mãos.
Bora fazer a lição de casa. É importante que você participe. E não venha me dizer que não gosta de política, porque goste você ou não, a política impacta você todo santo dia. Então é melhor você assumir as rédeas dessa situação, não é não? 100%. Assina embaixo, estou com a relatora. Aê, gosta sim, hein? Ministro Jorge Misael, foi um prazer te receber aqui no Papo de Preta Progressista. Volte mais. Obrigado pelo convite, Roberta. Sucesso para você nessa nova jornada aqui também. Sempre que precisar, você sabe onde me encontrar. Obrigada, Jorge. Um beijo para você. Até mais. Olha que papo importante e cheio de provocações com o Jorge, né. O Jorge conhece profundamente e ele é um estudioso dos bastidores e também da estrutura da nossa política institucional. E foi interessante a gente descobrir qual é a responsabilidade de um senador, quais são as competências que um deputado ou uma deputada tem ao assumir uma cadeira na Câmara. É muito importante que você, então, comece a fazer a sua pesquisa, levantar o histórico do seu candidato ou candidata e votar com consciência, com responsabilidade, porque são esses atores políticos que definem o futuro do nosso país. Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve conosco na Contine TV, na TV Quirimurê e também no canal A Voz Trabalhadora. Um beijo para você também que nos acompanha em podcast, em todas as plataformas digitais. Na semana que vem tem mais Papo de Preta Progressista. E eu espero por você. Tchau, tchau.